Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês. Eu não consegui engravidar. E agora? O que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu não estou fazendo que eu não consigo engravidar? Então, se vocês quiserem saber, vem comigo. Então, pessoal, eu vim aqui hoje para contar para vocês o meu testemunho. Eu senti de falar porque às vezes acontece com você. Às vezes faz tempo que você é tentante. Eu já fui tentante 2 vezes. E para quem não me conhece, meu nome é Daniela e eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma moça já de 16 anos, tenho um menino de 7 e agora eu tenho um bebezinho de 6 meses. E para contar o meu testemunho, porque para quem não sabe, eu sou evangélica. E é um testemunho mesmo, gente. É sobre gravidez, mas foi algo que aconteceu na minha vida e que às vezes é o que está acontecendo na sua vida e você não sabe. O meu menino, que tem 7 anos, quando eu fui engravidar dele, eu parei de tomar o remédio e já engravidei logo em seguida. Acho que uns 30 dias depois eu já engravidei. E para quem não sabe, eu engravidei dele, fiz ultrassom, fiz teste de gravidez, e aí eu fiz o teste de farmácia, tava atrasado já há bastante tempo, e deu positivo no de farmácia, e no de sangue deu negativo. Então, se você não viu, eu vou deixar aqui embaixo, nos cards, pra vocês verem depois. Mas foi bem rapidinho, então foi 30 dias e eu já consegui engravidar. No caso desse bebezinho que eu tenho hoje, foi bem diferente. Na verdade, eu não consigo lembrar de datas bem certinhas, mas eu vou contar como que aconteceu. A gente já tinha o Luiz Gustavo, que é o meu menino, que hoje tá com 7 anos. Então, na época, eu já tinha ele. Mas aqui dentro tinha aquela coisinha de eu queria. Eu queria ter um bebezinho, um outro bebezinho. Mas, o que que acontecia? Eu ficava com medo. Por quê? Porque meu menino deu bastante trabalho e tal. Quem é mãe sabe. Eu amo ser mãe. Eu amo a maternidade. Mas ela é difícil. Não é só rosas. Mas eu queria, lá dentro do meu ser, eu queria um terceiro filho. O meu esposo não queria mais. Então, ficou uma situação bem complicada, porque para mim, tudo que a gente vai tomar de decisão, que são coisas assim que vai afetar o nosso casamento e a nossa família, a gente toma decisões juntos, tudo. Só se for coisinhas bem pequenas, mas tudo a gente tenta tomar decisão junto, para que, né, a gente tomou junto, então se algo der errado, a gente tomou junto a decisão. Então, assim, tudo a gente faz junto. Então, assim, um filho é uma decisão muito forte, porque um filho num relacionamento, ele afeta muitas coisas, né? Então, tipo assim, eu decidi eu engravidar sem ele querer, não ia ser legal. Então, esse eu, Daniela, eu penso dessa maneira, gente. Então, eu queria, mas só que aí eu ficava naquela, eu não queria, aí uma hora eu queria, aí uma hora eu não queria. Até que um dia eu falei assim, quer saber? Eu não quero mais. E eu coloquei dentro do meu coração que eu não queria mais filhos. E que pra mim tava encerrado. E que meu marido ia operar, ia fazer a vasectomia e acabou. Ia ficar só com 2. Porque pra quem não sabe, a minha menina não é do meu esposo que eu estou hoje, é do meu primeiro relacionamento. Então, o meu esposo só tinha um. Mas mesmo assim ele não queria, porque ele sempre considerou a minha filha como filha dele. Então, ele não queria mais, os dois estavam ótimo. Mas, aconteceu uma coisa comigo, foi bem triste. Eu comecei a sentir fortes dores no baixo ventre
E essas dores começaram a incomodar, era como se tivesse alguma coisa dentro de mim, sabe? Eu até cogitei ser uma gravidez, porém, eu fui atrás de um ginecologista. Eu atrasei, então eu falei assim, pode ser uma gravidez. Só que eu sentia dores, e eu nunca senti dores. Então eu fui, e aí, em vez de eu ir pelo SUS, que é o que eu uso hoje, gente, aí eu procurei o particular, porque, como vocês sabem, o SUS é bem demorado. Pelo menos na minha cidade, algumas coisas não. Mas os médicos que tinha ginecologista, aí eu não gostava. Então, eu decidi pagar. Então, eu paguei a consulta e fui na consulta. Chegando lá, o médico fez os exames, tudo ali, né? E falou que não tinha nada, que tava tudo certinho com o útero e tal. Mas ele falou assim que o único exame que daria pra saber se realmente eu estava grávida ou se era outra coisa era um ultrassom. Como já tava tempo atrasada, e eu falei pra ele que eu já tinha feito teste de gravidez, tinha dado negativo e tal. Aí ele falou assim, se você quiser, você paga uma taxa adicional agora e eu já faço pra você. Aí eu paguei, eu tava com o dinheiro, paguei, porque eu queria saber de lá, sabendo o que eu tinha. E aí eu fiz ultrassom, e aí o meu mundo desabou. Eu descobri que eu não estava grávida, e doeu muito, sabe? Porque antes fosse uma gravidez. Naquele dia eu descobri que eu estava com 2 cistos nos ovários, por isso da dor. Eu tentei procurar, gente, mas eu não achei. Mas se eu encontrar, eu vou deixar aqui a foto do ultrassom, porque eu não sei em centímetros, mas o médico me disse assim. O médico que eu fui, gente, era um ginecologista bem grandão, assim. Tinha umas mãos, a minha mão é razoável, não é tão pequenininha, mas a dele era bem maior, assim, um homem grandão, alto, então a mão dele era bem maior. E ele fechou a mão, assim, então dava mais ou menos assim a mão dele. E ele falou bem assim pra mim, o cisto que você tem num dos ovários é desse tamanho. Ele assimilou como se fosse um tamanho de uma laranja, mas aí ele fechou o punho e falou assim, tá desse tamanho. No outro, tinha, mas era menor. E aí eu falei, eu tomei um susto, porque eu não tinha nada. E aí ele falou assim pra mim, então, pra tirar isso aí é só cirurgia, remédio nenhum vai resolver. Por mais que eu te passe um remédio agora, tal, você vai tomar, mas você tem que fazer a cirurgia, porque o risco desse cisto romper é muito grande. E aí você pode até morrer. Gente, eu saí de lá sem chão. Naquele dia, eu chorei muito, 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 muito. Me deixa até um pouco emocionada, porque eu não disse que eu não queria ter mais filhos aqui há uns tempos atrás. E eu falei pra Deus, falei, Senhor, eu não quero mais. E aquele dia, Deus me provou que quem manda nas coisas é Ele, e não a gente. E eu disse que eu não queria ter mais. Então, de repente apareceu um cisto enorme que eu precisava. E o médico disse assim pra mim. Eu falei, doutor, mas e daí na cirurgia? Ele falou assim, olha, a cirurgia, um ovário tá perdido. Então você vai tirar meu ovário. E o outro eu posso tentar salvar. Tentar. Então assim, não era meus planos operar. Ia ser muito mais que uma operação. Então assim, aquilo doeu muito dentro de mim. E por mais que, mas Deus mandou uma doença pra você. Naquele dia Deus provou pra mim que quem manda em tudo é Ele. E aí eu chorei muito. Porque eu falava assim, Senhor, eu não queria mais, mas eu não queria por uma decisão minha. Talvez mais na frente eu iria querer esse bebê, que ainda tinha uma faísquinha. Mas eu não poder dói muito. Então talvez você nesse momento não pode.
talvez acometeu alguma doença, alguma coisa que aconteceu na sua vida, e talvez agora você se depare assim, agora eu não posso. Então, eu me deparei nessa situação onde eu não podia mais. E eu chorei muito, por quê? Porque por mais que eu tinha dito que eu não queria, mas eu não queria desse jeito. Eu queria eu poder ter a escolha de não querer e não isso ter sido tirado de mim. Então eu chorei muito, conversei muito com Deus. E o médico me passou alguns remédios, uns anticoncepcionais bem fortes, e eu comecei a tomar. Eu tomei um mês e eu não tomei mais. Eu não voltei no médico. E um dia Deus disse que tinha me curado. E eu acreditei e confiei. Porque na verdade aquilo eu senti que foi como se fosse um plano de Deus para me provar que quem escolhia algumas coisas não era a gente, era Ele. Eu vou deixar um versículo aqui, meninas, no meio, mas eu vou deixar porque eu acho que faz todo sentido. Ele fica em Eclesiastes 3, 1 e 2, a primeira parte só. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Eu vou parar aqui no 2, na primeira parte. Então, na Bíblia, a gente diz que há tempo de nascer e há um propósito debaixo do céu. Então, eu creio que cada criança que vem, ela tem um propósito. Por mais assim que alguém fala, mas foi um acidente, eu não queria. Ela tem um propósito. Cada criança gerada tem um propósito. E quando eu decidi não querer, eu acho que Deus tinha um propósito na minha vida e na vida do meu terceiro filho, que ainda na época não existia. E passado um tempo, eu fiz outro ultrassom e um médico falou assim pra mim. Falei, doutor, mas não tem nada? Ele falou, menina, tem um cisto bem pequenininho. Bem pequenininho. Eu falei, doutor, mas ele era tão grande. Menina, não sei o que você tá fazendo. Mas o que você tá fazendo, continua fazendo. Gente, naquele dia eu tive a plena certeza. Eram 2 cistos. Um do tamanho de uma laranja e o outro pequeno. Aonde tinha um pequeno, sumiu. E aonde tinha igual uma laranja, ele era bem pequenininho. E eu fui curada. E Deus me provou que quem decide algumas coisas é Ele. Então, a gente pode se prevenir, sim, para não ter vários filhos. Mas se Deus quiser te dar um filho, Ele vai te dar. Mas eu não posso, Dani, eu tenho cisto, eu tenho algum problema. Se Deus quiser te dar um filho, for um propósito na sua vida, Ele vai te dar. E quando foi... Aí foi em acho que foi em 2021, 2020, final de 2020, eu parei com o remédio que eu tomava, mas eu continuei me prevenindo, porque meu esposo não queria. E aí nasceu aquilo dentro do meu coração de novo, do meu terceiro filho. Só que nasceu assim, com força, eu queria o terceiro filho. E aí eu comecei a orar para o meu esposo querer também. E nascer esse desejo no coração dele, porque era um filho. Não é uma brusinha que eu comprei, que depois eu posso lá trocar, ou que meu marido pode não gostar da cor, mas é eu que vou usar. Não, é um filho. É uma vida e que ia depender dele. Então, eu orei. E quando foi em fevereiro de 2021, ele aceitou. E aí ele falou, vamos tentar esse filho. E a gente começou a tentar, porque daí a gente queria muito, e a gente começou a tentar. E a gente começou a tentar. E aí, esse filho não veio. E a gente começou a ficar frustrado. Por quê? Porque é frustrante você tentar e não conseguir. Você fazer as coisas e nunca conseguir. E aí a gente
desistiu. Mas um desses dias que eu estava bem triste, porque a gente estava tentando muito e nada de vir esse bebê, eu até tomei a maca peruana que eu tomei do meu outro menino e tal. Tentei fazer tudo, mas nada. E aí, eu perguntei pra Deus, falei, Senhor, mas se o Senhor fez nascer dentro de mim essa vontade, dentro do meu esposo, por que a gente não consegue engravidar? E aí um dia, eu tava ouvindo um hino aleatório. Eu coloco o hino em casa, às vezes, pra ouvir, e eu deixo rodando assim, sabe? Que ele vai tocando um outro e vai vindo nos hinos. Aí tocou um hino e Deus falou fortemente no meu coração. Eu até marquei aqui, gente, pra não esquecer. É o hino de Natália Braga e Pedro Henrique, Livramento. E uma parte dos livramentos diz assim: foi eu que fechei a sua madre, tudo que não entendeu fui eu. E naquele dia eu desaguei a chorar. E Deus disse pra mim que não, que ele tinha fechado minha madre, ou seja, eu iria engravidar desse bebê no dia que Deus falasse que era pra mim engravidar. E sim, gente, eu fiquei 2 anos sem tomar remédio, foram 2 anos. Foi de fevereiro de 2021, na verdade foi de 2020, né, mas daí eu me preveni, então, contando foi fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023. Sim, hoje a gente tá em 2020. Então, foi de fevereiro de 2021 a 2023. Fevereiro de 2023. Então, foram 2 anos, meninas. 2 anos esperando. E quando foi um dia, eu já tinha esquecido. Eu já tava, na verdade, meninas, eu já falei assim, já que esse filho não vai vir, vou fazer academia, vou começar a emagrecer. Já tava meio gordinha. E um dia, eu até marquei aqui, foi dia 6 de fevereiro, desceu. Então, deu os 2 anos, né, que eu tava, quando foi em março, eu fiz o exame dia 8, eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem, e dia 6, dia 4 era pra ter vindo pra mim, mas a minha cunhada tinha vindo no sábado, eu descobri na segunda, dia 8, e ela descobriu no sábado. E aí, no sábado, ela descobriu que ela estava grávida, e ela queria que eu fizesse um bolo, colocasse um negócio dentro, e eu fiquei tão empolgada que eu nem estoquei, tipo assim, tô atrasada, não, nem lembrei. E eu fiquei toda empolgada, porque ela tava grávida, dei os parabéns, fez o bolo, a gente foi na festa do aniversário, que era o aniversário do meu irmão, e a gente contou pra família que ela tava grávida. Então eu fiquei tão empolgada que eu esqueci. Quando foi no domingo, eu tenho um aplicativo, agora não tenho mais, eu baixei ele agora de novo pra me ver as datas, mas na época eu tinha, e aí eu vi que era pra ter descido na sexta-feira, dia 4. E não veio. E aí já era sábado e já era domingo, então eu já tinha 3 dias atrasados. Daí eu fiquei 3 dias não, porque conta 2 dias inteiros, né? Daí eu fiquei, mas acho que não. Já tinha 2 anos esperando. Quando foi na segunda-feira, de manhã, eu falei, vou subir lá em cima, eu tinha que fazer alguma coisa e eu resolvi passar. Falei, vou pegar um teste. Peguei. Só que, gente, eu tinha tanta certeza que ia descer pra mim, que eu passei, comprei uns pacotes de absorvente, comprei tudo que eu ia precisar pro mês. Porque eu, tipo assim, o mês anterior já tinha atrasado e atrasou 7 dias. E não era nada. Então eu falei assim, não vai ser nada de novo, 7 dias de atraso normal.
E aí eu fiz, dentro do banheiro sozinha. E aí eu tava esperando o negativo. E daí eu gritei, tô grávida! E a minha menina tava em casa falando, não mãe, como assim? Para de mentir. Não, tô grávida. E aí tava lá. Aí eu vou deixar aqui a fotinha pra vocês verem. E realmente estava grávida. E hoje eu tenho meu bebezinho de 6 meses. Então quero dizer pra você, se você não conseguiu, talvez não é a hora. Tem o tempo determinado pra nascer. E talvez o seu bebezinho tá pra vir. Talvez vai demorar um pouco, talvez não vai. Então, eu quero deixar pra você que talvez do mesmo jeito que aconteceu comigo, vai acontecer com você. Que Deus vai trabalhar na sua vida e que vai trazer um bebezinho, mas na hora certa. Porque a gente vê só o agora, e talvez o agora não é o horário da hora pra nascer esse filho. Talvez esse filho é pra nascer mais lá na frente. Porque só Deus conhece o futuro, você não conhece. Então Deus sabe o que vai acontecer ali na frente. Então se esse filho ainda não veio, você tentante, não fique triste. Ore, peça a Deus para confortar o seu coração. E espere, porque na hora certa, na hora que Deus tiver que mandar o seu bebezinho, Ele vai mandar. E vai mandar com muita saúde, vai mandar um bebezinho lindo e forte igual o meu. Hoje ele tem 6 meses e no próximo vídeo eu mostro ele para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. E beijinho perto pra vocês. Tchau!